Olá, tudo bem? Como é que você está aí? Tudo bom? Eu sempre falo do clima, né? Da temperatura, como está. Está tão agradável, 21 graus. Está excelente Florianópolis. Mas também quando vem o sol fica bacana. É um sol muito lindo, muito limpo, né? Mas hoje que dia é? 29 de outubro de 2020. Vamos falar de educação geográfica, mas das práticas escolares. E para me ajudar, meu ajudante de bancada, meu amigo. João, cadê você? João, vem para cá, menino. Olá, saudações geográficas. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, professora? Tudo bem também? Ai, tudo ótimo. A gente tá com umas lives tão legais, né? Tão bacanas. Confere as outras lá, com uma lista gigante. Gente, dá uma olhadinha. Olha, nossa, eu tenho que organizar as playlists por temas, né? Então não tive tempo para isso. Mas dá uma olhadinha nas lives que elas estão desde maio acontecendo, toda terça e quinta, terça e quinta. E a gente está com umas muito bacanas. E quando vem para a prática na sala de aula, essa para mim é o xodozinho. É o xodozinho onde entra todas aquelas questões teóricas que a gente trabalha na academia, que lê sobre os livros didáticos, lê os nossos queridos autores que também vieram para as lives. E agora como é que eu faço? No chão de sala. E para a gente falar disso, né, falar dessas práticas escolares da nossa educação geográfica remota, nesse momento de distanciamento físico, só distanciamento físico, a relação social está rolando, né? É verdade, e muito, né? Está rolando pra caramba, né? Nossa, como a gente tem trabalhado, né, João? Uhum. Eu tenho trabalhado muito, eu adoro, né? Mas cansa bastante. Nossa, videoconferência todo dia, o dia inteiro. Não, e a gente vai conversando, vai conversando. Mas tá tudo bem. Então a gente vai chamar dois professores maravilhosos que vão falar justamente sobre essas práticas, como é que eles se viraram, como é que eles se redefiniram, né, como professores no ensino remoto e como é que os alunos estão aprendendo remotamente também. Então vamos chamar o professor Tiago e o Malto. Vem para cá, meninos, vem para cá, vamos para cá. Vamos dividir assim a telinha aqui. Tudo bem com vocês, gente? Amores? Tudo bom? Olá. Tudo ótimo, professora. E antes da gente falar dessa temática que eu estou muito curiosa para a gente ver como é que vocês se viraram, como é que vocês produziram, qual foi o desafio que vocês tiveram, né? A gente vai falar como é que a gente está aqui e quem que é a gente, né? Então, eu sou a professora Rosemi Nascimento, eu sou coordenadora, estou, né, como coordenadora do Habitat, e atuo na graduação de Geografia e a graduação da Licenciatura Intercultural Indígena, e do programa de pós-graduação em Geografia da UFSC, na linha de Geografia em Processos Educativos. Eu estou inteiramente de corpo e alma na educação. Eu fui a minha trajetória de mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos, que eu defini que eu estou somente na educação geográfica. E hoje eu estou em casa, né, no meu lar, no meu escritório, meu laboratório, né, meu cantinho, minha toquinha, e que eu estou de uma blusa listrada, marrom e preto, cabelinho tá preso, a pele é clara, e atrás tem uma estante com globos e livros, e uma luminária do Sistema Sol, Terra e Lua, que eu ganhei do meu marido, que é o diretor da live, o Alcides Dutra, que é o verdadeiro professor Pardal. Por isso que eu casei com ele, porque ele é inteligente. Meninas, vão por mim, hein? Vão por mim, casem com homens inteligentes, com mulheres inteligentes, ficam pessoas que tenho algo para contribuir. Uhum. Viu que declaração, amor? Ao vivo. Ao vivo. Tem que declarar, né? Com 26 anos já de casamento, meu filho, tem que declarar ao vivo, né? E aí, meu amor, João, como é que você tá aí? Quem é você? Conta para mim. Deixa eu me recompor aqui. Vocês sabem que o João é meu filhote acadêmico, né? Então, ai, meu Deus do céu, tu me mata, é um filho homem que eu não tive, né? Então, é um filhote de coração, tem vários filhotes acadêmicos, mas o João é o mais novinho, então... Vamos lá, meu filho. Querido. Muita reciprocidade no sentimento, professora. Vamos lá. Ai, meu Deus, deixa eu me recompor. Então tá, eu sou o João Daniel Martins, eu sou geógrafo, formado pela UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu sou mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental pela UDESC também, e hoje eu estou como doutorando no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC, sob orientação da professora Rosemi Nascimento. Eu estou aqui sentado no primeiro plano com uma camisa preta,
polo da UFSC, que é o meu uniforme da Live Tati, desde como eu lavo, tá? Da semana. Já tem que te dar de presente. É porque eu tô sempre com a mesma, né? Justificando aí, mas não precisa. Escrito UFSC no peito, com letras brancas, né? As 4 letras que formam a palavra UFSC. Atrás de mim, perdão, eu sou uma pessoa de pele clara também, tô com a barba bem cheia e uso óculos. Tô sempre de boné preto e um fone de ouvido branco. No segundo plano, atrás de mim, tem um violão encostado na parede e uma cortina de estrelas. Aí tem um instrumento aborígene aqui, que chama didgeridoo, ou idak. Tem um calendário inca e tem uma escultura inca também, e uma tigela tibetana, umas coisas meio místicas, assim, que a gente coleta das andanças por aí. E aqui na Live Tati, como a gente já falou no começo, reforço o convite para você ver os nossos outros vídeos também, que estão rolando desde maio. E também deixa o joinha aqui, curte a página, toca o sininho, já se inscreve no canal, que toda terça e quinta tem esse conteúdo bem massa. E aqui eu converso com você do outro lado, então se tiver perguntas, comentários para fazer, manda aqui que a gente coloca ao vivo. Faça, já junte as perguntinhas para trabalhar aqui com o Malton e com o professor Tiago. E aí, Tiago, quem é você? Como é que você está aí? Beleza, boa noite a todos, né? A todos que nos acompanham. É um privilégio, primeiro aqui, professora Rosami, professor João, nós estamos aqui na parceria aqui com o professor Malton, né? A professora Rosami foi minha professora lá na graduação, na UFSC. Me formei na licenciatura em 2011, um pouco depois no bacharelado. Tem uma galera que eu convidei aí, dos nossos amigos da turma. Se você tá aí, dá um oi pra gente. E assim, prof, a galera guarda muito no coração as suas aulas e essa questão que lá já nós sentíamos, né, da paixão pela educação. E, né, de ter uma aula além da teoria, tornando e dando mais significado, né, para que nós pudéssemos ter aí uma base legal para depois fazermos a geografia acontecer com a gurizada, que esse é o nosso objetivo aí, né, da compreensão de mundo. Eu estou aqui vestido, meu nome é Tiago, mais uma vez, e já que a prof, antes de tudo, para eu não esquecer, já que a prof citou, amanhã, 10 anos de casado com a minha esposa, a Gabi, uma batalhadora da educação também, tá? E aí aí estamos, beleza? E se a Gabi estiver aí ouvindo, ó, beijão no coração, te amo pra caramba. Galera, a gente brincava na nossa turma que a geografia também é o amor, né? Porque as relações acontecem e a geografia é o amor. Coisa de CFH aí. Eu sou pós-graduado na docência, né, especializado aí na questão do ensino pelo IAP, o Instituto Adventista Paranaense, e sonho ainda avançar no caminho acadêmico também. Estou vestido aqui com uma camisa de algodão azul escuro, tenho a pele clara, olhos verdes, cabelos castanhos aqui para o lado, tal, curtos. No meu segundo plano, tem um mapa um pouquinho mais antigo de cerâmica, representando o mapa antigo lá, né, século XVI, por aí, e foi presente, inclusive, de aniversário. Cada amigo deu uma peça, são 4 peças de cerâmica, e aí depois nós formamos. Foi muito legal, uma surpresa bem legal. E esse globo aqui, aqui, foi a minha esposa que deu também, aniversário, e tem outras coisinhas aí de andanças também, lá pelo mundo Inca, né, ou pela Ásia, tal, das mochiladas. Esse é o sonho de professor, né? Ganha o pouco que ganha, bota a mochila, tchau, ainda mais a galera da geografia. E o professor Malton a gente botou aí no caminho também, tá? Obrigada, é isso aí, e mais uma vez, boa noite e obrigado pelo privilégio. E o nosso trabalho é o mundo. E onde a gente vai, a gente registra, né? O que a gente consegue trazer, a gente traz até para levar nas salas, né? Nas aulas, porque esses recursos acabam acontecendo e sendo alguns exemplos, alguns modelos para os nossos alunos. Professor Malton, quem é você? Como é que você está aí? Oi, é um prazer, uma satisfação estar participando com vocês aqui nessa noite. Estou me sentindo muito bem, mas muito bem de verdade, por esse clima gostoso aqui dessa live. E estou me sentindo bem também pelo convite e
pela felicidade de receber esse convite, né, que nos chegou, pela amizade que a gente tem com o professor Tiago, e eu estou percebendo que realmente é algo inerente aí à área, né, do conhecimento, porque está contagiando, ó. Parabéns aí a vocês. Eu me chamo Malton de Oliveira Fuchner, eu venho da pedagogia já dos idos de 92, no NASP de São Paulo, mas moro aqui em Florianópolis há 15 anos, e já fui professor nas redes pública, municipal. Atualmente trabalhamos na área da coordenação pedagógica aqui em Florianópolis, na rede privada, mas também tenho aí essa paixão pela educação, né? Tive a oportunidade de me especializar na pós-graduação aqui em Florianópolis, mais especificamente no SED, aí na UFSC, né? E sou fruto aí também do PPGE, aí da UFSC, com um mestrado terminado recentemente, sob a orientação da professora Rose Cerne, hoje participando na direção do SED, né, da UFSC, e tive a alegria também de trabalhar e de pesquisar um pouco nessa área das tecnologias educacionais, que é onde a gente está militando atualmente, mesmo que na coordenação, né, lembrando um pouquinho dos tempos aí de sala de aula, e agora vai uma novidade em primeira mão que nem o meu amigo Tiago sabe, mas já fui professor de geografia na época de estudante em São Paulo. Já dei aula de geografia com ACT para o estado de São Paulo. Isso nem ele sabia. Estava guardando para hoje. Tinha que ter uma notícia especial. Olha que presente! Eu estou enfatizando isso porque o Tiago é meu parceiro também de viagem. Essa paixão aí pelo conhecimento do mundo, né, e das coisas ao nosso redor, ele trouxe para a gente já há algum tempo. E, finalmente, no final do ano passado, início desse ano, eu cedi e a gente partilhou uma viagem muito legal, né, conhecendo a Turquia, a Capadócia, e, quem sabe, ainda outras futuras, né, Tiago? Estamos nesse aguardo, tá? É uma satisfação, como eu disse, participar com vocês nessa noite, viu? Beleza. Obrigada, professor. Fala, querido, fala. Vocês estão me ouvindo bem? Isso, eu estou, tá? Só um complemento, né? Hoje eu tenho a grata oportunidade de exercer a função como professor de geografia para a galera do ensino médio, né? Na educação adventista, Colégio do Estreito e Unidade do Centro, e também sou professor desde 2014, efetivo no estado de Santa Catarina, também um privilégio, uma oportunidade, são realidades distintas, né, que vivemos e tentamos contribuir da melhor forma em ambas realidades. No momento, estou contribuindo na direção de uma das unidades escolares, ali onde sou efetivo, Serraria, São José, a Escola Estadual Maria do Carmo Lopes. Estou ali como assessor de direção, mas sempre professor, né? Mas essa experiência na administração faz a gente ampliar, né, o nosso conhecimento diante da gestão, né, e como a educação ela é importante, quando a gente conhece os detalhes. A gente não foi preparado para estar na gestão, na administração, a gente aprende na marra, né? Como dar aula, né? Você aprende algumas coisas, alguns conteúdos, mas dar aula é só na prática, é só na regência. Malton, que você quer falar alguma coisa? Eu esqueci de fazer a minha audiodescrição, né, professora? Ah, sim, verdade. Eu estou aqui hoje na minha sala de trabalho do dia a dia. Eu estou vestindo uma camiseta cinza. Eu também tenho pele clara, os cabelos castanhos, escuros. Não uso barba. Aqui em segundo plano está um pouquinho do meu armário, né, de trabalho do dia a dia, com alguns livros, alguns materiais, aí, lembranças que a gente recebe desse professorado, né? Coordeno uma equipe de 25 professores atualmente, trabalham do 6º ano do fundamental até o 3º do ensino médio. Ótimo. Olha só, olha quem está aqui. A gente tem um papai dando uma força para o filhote, seu Leoni Mariano. Um beijo. É o papai do Tiago? Minha mãe. Desculpa, você é o papai. Beijão, mãe. Beijo, mãe. A gente não conhece, mas meus pais na educação superior, né? A gente só encontra na formatura. Eu sinto falta disso, né? Diferente da educação básica, que você encontra com os pais e tal, né? Mas, quando enfim, a direção chama também, né?
Verdade. E aí, não posso deixar de registrar o Marcelino, né, que é colega nosso, foi colega também do Thiago, o Klaus, beijo, Klaus, querido, a Andréia, né, estão aqui compartilhando, e a Geoterapia, obrigado por você estar aqui com a gente. Então, vamos passar a palavra para eles, João? Eu estou curiosíssima. Vamos lá, meninos, vocês querem que já projete os slides? Manda ver aí, João. Então, vamos começar o nosso papo, o nosso conteúdo, tá? Aqui estamos já... como que chegamos a essa live, né? Trocando um pouquinho de figurinhas ali com a professora Rosemi, falando das práticas e compartilhando. Sempre que nós temos a oportunidade, levamos os alunos, né, os estudantes, a conhecer aí o laboratório, as práticas onde... no laboratório, você que conhece, você que não conhece, já estou aqui, prof, convidando, né, para levar os alunos a essa questão da inclusão através da cartografia escolar, e algo muito importante, né, que a base do domínio aí da cartografia, que é algo para a vida, né? Nós temos aí alguns alunos que chegam no ensino médio, por exemplo, sem ter o domínio do que são os hemisférios, ou mesmo, né, as questões aí de proporcionalidade, de escala, e isso vai travando, e tem gente que leva para o resto da vida e se sente um tanto quanto perdido nessa questão aí, que eu até chamo aí ousadamente, talvez, da alfabetização cartográfica, né? E nós vemos que é muito importante. E aí, trocando uma ideia com o Klaus, inclusive, ia falar depois, mas o Klaus está aí presente já, aquela constatação. O Klaus é meu parceiro também num dos colégios, e ele, ao pegar o 6º ano, como antes também constatava, muitos alunos com essa dificuldade de localização, de compreensão, e muitas vezes, né, a base lá no fundamental não prioriza a geografia ou mesmo a história, e aí nós temos um foco, e não estou falando de um colégio específico, né? Nós vemos isso trocando ideias com outros professores também, que se prioriza muito, às vezes, a língua portuguesa, a matemática e os conceitos que nós deveríamos ali estar trabalhando, né, lá no Fundamental 1, primeiro aninho, segundo, terceiro, tal, espacialidade, tudo isso, se deixa de trabalhar se jogando, olha, isso aqui é para o professor de geografia no 6º ano. Só que o didático e o conteúdo e a própria BNCC espera que quando o aluno estiver se apresentando no 6º ano, ele já esteja com o conteúdo dominado, né, com as suas habilidades e competências nessa área. Assim, da mesma forma, lá no ensino médio. Então, uma constatação dessa importância aí desde a base. E aí, trocando e com as experiências de uma visitação de campo, né, no laboratório, enfim, a gente cresce, e cresce muito. Infelizmente, né, o contexto pandêmico nos tirou essa oportunidade nesse ano. Esse ano que começou, né, em sala de aula, e lá no início do ano, sempre que possível, nós levamos a gurizada para fora, para observar as questões da meteorologia, e aí, primeira aula desse ano, uma das turmas, ao observar, ao falar o que é geografia, e assim, pode passar aí, João? Nós, em sala de aula, aquelas práticas, junto com a turma, aí escola do estado também, dá uma olhada, né? Quem ia pensar? Galera sempre toda junta, conversando, se abraçando, temos já no Fundamental 1, né? A criançada ali, aquela coisa de estar se abraçando, de estar correndo, de estar escola, né? A realidade. Aí... E o tempo passando, fazendo as atividades, e nós ouvíamos falar, né, da possibilidade de ensino remoto, e até, né, nos colocávamos de maneira muito crítica. Olha, ensino remoto é algo da mercantilização da educação, é algo, né, de uma tendência de globalização de conglomerados da educação. Nós não queremos, e realmente isso, né, nos causa assim. Mas o ensino remoto
ele veio, e hoje nós aqui estamos fazendo e sentindo que ele veio de outra maneira. Né? Não por minha vontade, não pela vontade de qualquer um que aqui esteja, mas pelas circunstâncias que o ser humano não teve controle e nem tem o controle ainda. Né? Então, e assim o tempo foi passando, até que lá em março começa a notícia, e coronavírus é aquela coisa, poxa, é uma epidemia, será uma pandemia, vai ser, não vai ser, e daqui a pouco chega a notícia por aqui, e ali naquela foto anterior nós estávamos preparando o álcool em gel para distribuir nas salas lá no Colégio do Estado, no Maria do Carmo, e na expectativa, vai ser uma semana, né? Daqui a pouco passa, que as aulas vão ser suspensas, ou né, nós não teremos aqui. Não, isso não, né? Ninguém tinha em mente a gravidade e toda a situação que estaria sendo gerada nos dias seguintes, né? E se tornou, então, a pandemia, né, se alastrando aí pelos países, pelos hemisférios, chegou no Brasil, e esse aí foram um dos últimos trabalhos, exemplos de últimos trabalhos da nossa gurizada do Maria do Carmo, por exemplo, né, relacionando aí, evite aglomerações, pode passar os próximos, né, alguns exemplos aí, e também, mais ainda, naquela expectativa, vamos voltar em breve, né, o que fazer na quarentena, ainda eles dando algumas sugestões ali. Veja, e aí, nós já paramos para, no início, né, e o professor Malton já vai falar como que se deu o início em uma das... Nós aqui vamos falar, galera que está nos acompanhando, de duas visões, né, ou de dois contextos. O contexto de uma rede particular e o contexto de uma rede pública no Estado, né, o contexto estadual. Então, teremos algumas distinções, algumas diferenciações, mas uma complementação também. Afinal de contas, a pandemia é para todos. Veja, e aí nós percebemos, sabemos da globalização, né? Sabemos que a globalização tem várias definições, mas através da propagação do coronavírus e a chegada ao Brasil, por exemplo, nitidamente que o vírus, ele demonstra um aspecto da globalização. Tão rápido se desencadeou a sua propagação pelos continentes, né? A globalização que tem lá como meio de transporte, os meios de comunicação, aí, suas bases, e aí o transporte do vírus chegando até nós e mudando a nossa realidade. É claro que tem todas as situações aí, né, do que teria sido melhor ou não. Mas aproveitando essa questão, nós já em sala de aula ainda estávamos e começamos a sempre ligar, sempre na geografia, lembra que a geografia, principalmente para o ensino médio, é fazendo a ponte. O conteúdo com as questões de atualidade, conteúdo com questões de atualidade, e sempre nós teremos a gurizada, alguns alunos ali muito ligados e curtindo participar e buscar as informações. Então, em sala de aula, nós já tínhamos feito um paralelo com as outras grandes pandemias que já tinham ocorrido, né, na linha histórica. Qual era o comportamento? E lá, entre final de março e início de abril, tínhamos já estabelecido, olha, provavelmente, a partir de quando, né, for considerada uma pandemia, que a OMS demorou um pouco para considerar, nós teremos, então, aí um aspecto que aí a ficha começou a cair dentro de sala de aula mesmo, analisando as pandemias anteriores, apesar do avanço da tecnologia, mas é um contexto que vai perdurar. Ao menos aí 6 meses, quem sabe até o final do ano, e hoje nós estamos no fim do ano e não sabemos se vamos voltar no ano que vem às aulas de maneira normal, né? Quer dizer, não sabemos. E assim, presencial. Isso, né? De forma presencial. Valeu, Malta. E assim, chegou-se à situação que temos. Questão: aluno em casa, família muitas vezes sem saber e muitas vezes criticando e com visões políticas trazendo também, né, à tona aí, e do outro lado o professor, que agora muitos e a maior parte dos professores sem ter a formação adequada na área ou sem ter os equipamentos adequados e diante da necessidade se reinventando. É claro que
tivemos professores, e agora nós falamos aqui, né, na visão administrativa, um tanto quanto resistentes, e alguns professores que se deixaram, assim, moldar e se readequar de maneira mais rápida. É claro que cada um tem a sua realidade. Mas aí está, e eu passo a bola para o Malton a partir de agora, né, para comentar um pouquinho, na visão pedagógica, como um coordenador, né, o que já se tinha, ou quais foram os desafios, e aí depois nós vamos voltar aqui com algumas atividades que, junto com a gurizada, nós começamos a construir para ter maior participação dos nossos estudantes na construção do conhecimento geográfico. Ok, show de bola. Tiago, só completando a tua ideia, pelos dados do IBGE de 2018, a renda per capita média do brasileiro, ela nos permite entender um pouquinho o porquê, né, dessas diferenças no público, na clientela, e como isso vem afetando a possibilidade de acompanhar as aulas durante a pandemia. Se você pegar, por exemplo, a renda per capita média de 2018, né, R$ 957, nas famílias que não têm computador, que só tem um celular, ou que só trabalham com o dispositivo celular. É muito importante a gente considerar, porque quando você analisa que, além do celular, a família que possui um outro dispositivo, normalmente um computador, essa renda média, ela já sobe para R$ 2.400. Então, para a gente entender um pouquinho o porquê das diferenças aí, né? Por que a pandemia acabou acentuando tanto, assim, algumas diferenças, sobretudo nos aspectos do acesso, né, à aula remota. E quando você estava contextualizando para a gente aqui como essa pandemia nos pegou, né, de surpresa, enfim, não tivemos muito tempo, nós costumamos brincar aqui na escola que precisamos trocar as asas do avião com o avião em voo, em pleno voo, né? A pandemia nos deixou mais ou menos desse jeito. O avião estava voando, não importa se bem ou se mal, mas nós tivemos que trocar as asas com ele, né, em pleno voo. Isso não acontece em nenhuma outra circunstância. Então é importante a gente lembrar um pouquinho de como isso aconteceu e, em termos pedagógicos, o que dá para a gente aprender em cima disso aí, porque, afinal de contas, se a gente não crescer um pouquinho mais fortes ou ficar melhores, né, também estaremos deixando, né, de aprender com tudo isso. Então, a primeira pergunta que nós nos fizemos foi, e aí, o que é a aula remota? É a mesma coisa que EAD? As escolas básicas começaram por aí. A rede em que nós trabalhamos, por exemplo, rede privada, mesmo assim, a grande pergunta era, tá, mas o que é aula remota, gente? É a mesma coisa que EAD? Então, nós vamos migrar agora para EAD todo mundo? Essa foi a primeira pergunta. A gente sabe que a aula remota não é sinônimo de EAD, embora elas tenham semelhanças, mas elas têm diferenças muito importantes. Então, só resgatando um pouquinho disso, né, eu gostaria de trazer aqui, por exemplo, de Fernandes, né, é um dos teóricos que vem embasar as pesquisas que ajudaram a formular a legislação que nós temos em vigor hoje. Quando contextualiza e conceitua isso, Fernandes vai dizer que o ensino remoto são aulas similares às presenciais, só que dadas com o auxílio do recurso tecnológico digital, ou seja, com os dispositivos e aparatos tecnológicos de videoconferências, de lives, similares a essa que nós estamos usando aqui nesse momento. Então, foi um tal de... Malton. Pois não. Malton. Pois não. Não, eu só faço uma ressalva aqui muito importante, que é todo o apoio técnico ao professor, né? E ao estudante, porque você tem uma tutoria que está acompanhando o estudante a 24 horas, ou seja, ele fica à disposição. E o professor tem toda uma equipe técnica à disposição, preparada para esse ensino remoto. Então, são bem diferenciados, né? E você pega no ensino remoto esse professor que estaria no presencial e faz a aula dele acontecer pelo virtual, não é? Enquanto que a EAD também tem uma preocupação
com um modelo específico de currículo, um material produzido especificamente, porque você tem que compensar a ausência desse professor, né, que não está presente, porque a aula do IAD, ela, na grande maioria das vezes, ela acontece de forma assíncrona. Então, o ensino remoto, ele vai se fazer muito de forma síncrona. No mesmo momento que o aluno teria aquela aula, digamos, no presencial, o professor vai estar transmitindo essa aula com uma duração muito próxima, né, do presencial, e o mesmo professor que ele teria, enquanto que no IAD você pode pegar um professor totalmente desconhecido, né, que gravou essa aula do outro lado do mundo, e você está assistindo numa plataforma, né, A, B ou C, no meio da madrugada, ou enfim, na hora que o professor nem sonhou que você estaria assistindo. Então, essas pequenas diferenciações, nós tivemos que fazer nesse início para tomar pé de aonde nós estávamos, o que nós precisávamos fazer com esses professores, né? Porque com base nisso é que nós precisaríamos construir uma proposta da noite para o dia e fazer a coisa acontecer. Nas redes particulares, eu imagino que a realidade aqui de Florianópolis seguramente não é a mesma do Brasil inteiro, né? E isso foi se fazendo nos diversos estados brasileiros e países mundo afora de forma distinta e específica. Mas aí as perguntas que vieram na sequência foi, e agora? Nós vamos usar que tecnologias? Que recursos? Que estratégias? Não é? Que propostas nós vamos poder implementar para que isso aconteça? E aí eu venho resgatar da nossa pesquisa no mestrado, algo que eu me sinto assim muito feliz, né, e à vontade para comentar um pouquinho, que são as questões da tecnologia como um todo, primeiro, né? Nós tendemos a considerar a tecnologia determinadas coisas que, na verdade, não está restrito a isso. A tecnologia é um termo muito amplo, né? Se a gente for ver em Vieira Pinto, por exemplo, o contexto tão amplo da tecnologia, a gente vai ver muito a ênfase em cima da técnica, o domínio da técnica, a ideologização da técnica, enfim, né? Inclusive o SED na UFSC, dos autores que usa para embasar o programa, né? A gente usa um pouco ali de Boaventura, né? E outros autores mais, mas eu gosto muito de uma definição de Almeida, a professora Beth Almeida, da PUC de São Paulo, né? Uma das pioneiras, junto com José Valente, da Unicamp, na época ainda do final da década de 70, início dos anos 80 do século passado, quando começou o foco na questão da integração das tecnologias, a educação e tal, mas é uma das referências que a gente tem muito fortes ainda hoje, né? A professora Beth Almeida, por exemplo, é livre docente nessa área de tecnologias educacionais, né? Então, o que ela vem trazer? Que as tecnologias digitais, não é? Então, essa é a nomenclatura que a UFSC costuma utilizar. Alguns chamam de TIC, outros de NTDIC, outros chamam de tecnologias no geral, né? A UFSC costuma se referir a isso como TDICs, Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação. No fundo, a comunicação é o processo que envolve tudo isso. E a educação se faz nesse processo, né, humano de interação rica o tempo todo. Então, o termo que a gente resgata aqui para o nosso contexto, né, de Santa Catarina e de Florianópolis, é das tecnologias digitais. Então, se recorreu a elas, né? O que nós temos hoje de mais eficiente? Da noite para o dia, se aprendeu a manusear a plataforma Zoom. Em algumas redes, em algumas escolas, se aprendeu a mexer com o Google Meet, né? Ou com o Moodle. Enfim, isso variou um pouco de rede para rede, de escola para escola, mas o fato é que a gente começou a voltar um pouquinho na pesquisa e no debate do que vem ser essa tecnologia digital no dia a dia. E retornando um pouquinho nisso, nós podemos relembrar de que hoje, na cultura digital, o nosso jovem, o nosso estudante, eu gosto muito da palavra estudante ao invés de aluno, né? Porque o aluno ele não tem luz, né? É aquele termo originário do latim, né? Que vai remontar essa questão toda de só reproduzir, né?
e a gente está na época de lembrar mais da questão do protagonismo, né? É isso então, mesmo. O aluno ele já não cabe mais tanto, a gente quer protagonista, a gente quer autor, a gente quer atores, né, que efetivamente atuem, né, dentro do contexto educacional. Então, nesse contexto todo, a gente vai entender que essa cultura digital que nós estamos vivendo, pelos nascidos no século XXI ou no limiar, né, do final do século passado, que eles usam as tecnologias para pensar. Então, o perfil do nosso público, ele é fundamental para eu entender a forma de ensinar, né, de ensinar melhor, de poder falar a linguagem dele e alcançar onde ele estiver. Se ele está em casa, então eu preciso alcançar onde ele está. Né? Eu preciso me situar nesse contexto, nessa linguagem que o meu estudante domina tão bem e que talvez eu, como professor, não domine tão bem. Então, nós nos voltamos muito para isso, né? As escolas, os setores pedagógicos se voltaram muito para isso, para entender, reentender e relembrar um pouquinho do que se estava fazendo nesse cenário. E aí, é claro que na área pedagógica, como usamos a expressão no meu ambiente de trabalho aqui, a coordenação pedagógica, que está atuando diretamente com o professor no dia a dia, nós precisávamos estabelecer primeiro as prioridades para esse professor, para esse grupo de professores. Como eu disse, nós estamos aí dando suporte a mais ou menos 25 professores no dia a dia. Professores das mais variadas formações, não é? E inclusive, oriundos de diversos lugares, né, do Brasil, e com experiências tão múltiplas, tão diferentes. E a nossa primeira intenção foi a capacitação. Pensar em como capacitar. Então, trazer alguns cursos de capacitação dados por elementos da própria rede ou que fizessem parte da rede em outros lugares do Brasil, mas que poderiam dispor, né, de uma experiência um pouquinho maior e poderiam compartilhar, então, com seus colegas. Olha, eu domino esse recurso, essa ferramenta, eu consigo ensinar para vocês como fazer uma edição de vídeo. E foi daí que a gente começou a gastar horas para aprender, da noite para o dia, como ser videomakers, né? Entrou uma série de softwares, de programas, e foi um tal de correr atrás de elementos de iluminação, enquadramento, cursos rápidos, reuniões intermináveis. O Thiago está sorrindo aí porque ele sabe, ele está lembrando, né, dessa trajetória tão recente, né? A gente aqui do nosso lado, o professor na sua casa, gente, agora vamos aprender a manusear o software tal, né? E foram diversas ocasiões aqui, momentos que a gente procurou trabalhar, mas em outras redes, né? Eu tenho cunhado e irmã que trabalham também na rede pública, na direção e secretaria de escolas, e também amigos e outros familiares que são professores e que, de uma forma ou outra, procuraram se atualizar de uma forma muito rápida, né? A gente sabe que uns mais e outros menos, de acordo com os meios que dispunham e a sua realidade, mas essa capacitação, ela tinha muito mais a ver com o fazer junto com o professor. Então, o nosso incentivo, a nossa parceria, eu gosto muito dessa palavra parceria, né? Que a gente desenvolve no dia a dia aí com o professor Tiago e os outros também. Essa parceria, ela tem a ver justamente com isso, com você fazer junto, né? Você sentar com o professor e dizer, olha, eu não sei, né? Eu tenho, sei lá, 40 anos, eu tenho, né? E eu não sei lidar com um editor de vídeo. E aí, como é que você faz? Você manda esse camarada para um curso no meio de uma pandemia, e está tudo fechado, que o que nós temos é o ambiente de casa, né? Havia ocasiões em que não era possível. Alguns recursos tiveram que ser adaptados, outros tiveram que ser simplesmente eliminados ou descartados. Olha, vamos usar o simples, vamos usar o fácil. Ou então, vamos simplificar para alguém que consiga nos trazer uma dica de como evitar determinada coisa. Então, para quem pôde fazer investimentos, ficou um pouco mais fácil. Para quem não pôde dispor de muitos recursos, precisou fazer o feijão com arroz mesmo. O que é? É o papel,
é uma atividade representativa, ao invés de fazermos 15 atividades durante a semana, vamos fazer uma, né? E vamos chamar esse aluno, então, na medida do possível, para ele retirar aqui na secretaria da escola, né? Alguém que não tem o dispositivo, que não tem, né, um computador na sua casa, ou, enfim, no começo da pandemia, se viveu muito também a situação de profissionais que precisavam trabalhar de casa, dar sequência para manter o sustento, para manter a renda, e que não podiam dividir necessariamente esses dispositivos já limitados com os filhos que estariam em aula remota. Então, houve tanta adaptação. Pois não. Você trouxe uma questão que é muito interessante, que é a questão do tempo. O tempo de ensinar, o tempo de aprender, o tempo de usar essas ferramentas e o tempo da aula. A gente sabe que no EAD os tempos são curtos, tanto é que os profissionais, né, do audiovisual nos orientam para fazer temas que, às vezes, você numa aula de 40 minutos, você não vai levar esses 40 minutos para o audiovisual. O seu aluno vai sair, vai deixar o avatar e vai embora. Né? Então, você está chamando a atenção de um detalhe que realmente foi uma redefinição, uma reestruturação para botar as asas desse avião em voo. Né? Foi realmente uma necessidade, mas que não é a nossa realidade da aula presencial, né? Que a gente teve que se adequar. Mas a gente sabe que é bem diferente. As tecnologias são fantásticas, tanto é que a gente está com uma aqui. A gente está realmente vendo que podemos agregar, né? Não vai ser mais possível usarmos tecnologias anteriores, passadas, diante desse... Né? Já não dava, porque os alunos chegam na sala de aula se comunicando com o mundo. E a gente aprendeu a usar o WhatsApp. Ninguém ensinou o WhatsApp em sala de aula, ninguém ensinou o Facebook em sala de aula. Você lembra, Malto? Você aprendeu isso na graduação? A gente aprendeu com eles, né? Possivelmente aprendemos um monte de coisa com eles. É preciso essa humildade, né? Que o Cortella gosta de falar tanto, essa humildade pedagógica de dizer que eles têm muito para nos ensinar. E é bem isso, essa troca. E tu trouxe uma lembrança muito legal da palavra estudante. Eu também só uso estudante. As minhas orientações são todas voltadas para quem estuda, aquele que está buscando realmente aprimorar os seus conhecimentos, né? Então a gente realmente tem que mudar. E essas mudanças ocorrem, né? E com a própria tecnologia. Elas estão vindo para ajudar, com certeza. Mas o espírito humano, eu sempre falo que o espírito humano, a convivência presencial, a máquina não vai substituir. Ela não vai conseguir. Ela não vai. De jeito nenhum. Nós temos uma imagem aí na sequência que mostra um pouquinho desse contexto, né, que o professor está vivendo na sala de aula. O que era matar a aula, né, tempos atrás? E o que é matar a aula hoje? Olha, muito na legal. Imagem da direita, a gente consegue perceber, olha que rápido nós tivemos que atualizar esse nosso vocabulário, quão rápido. E na imagem da esquerda... Né? Era o avatar, tinha que ter a carinha do avatar ali, ele está ali. Exatamente. O aluno pode estar lá só com a câmera, mas quem disse que ele está lá? Ele pode não estar presente. E na imagem da esquerda, né, a professora, né, a dona Amélia... Né, de 1900 e bolinha, tentando se adaptar às novas tecnologias, mas às vezes fazendo, né, de forma muito parecida com o que ela faz na sala de aula, com a diferença de estar numa aula remota com uma câmera apontada para ela. Então, essa reinvenção, na verdade, ela jamais veio pronta, e nós estamos descobrindo, né, e reconstruindo juntos isso no dia a dia. É um privilégio. A descoberta é um privilégio, traz acertos e erros, com certeza, mais acertos e mais erros, e a grande pergunta que nós queremos responder com tudo isso, dá para ensinar com as tecnologias digitais da informação e da comunicação? Conseguimos ensinar efetivamente? É possível que os níveis de aprendizagem dos alunos se mantenham, embora de forma diferente, mas é possível ainda resgatar, ainda que parcialmente, não é, o processo educativo num ano tão difícil, tão incerto? Essa é a grande pergunta que nós todos queremos responder, e quem sabe essa oportunidade nos ajude também. E a variável, saber se o aluno está aprendendo ou não, a gente não tem, porque não... Quem está do lado desse aluno?
para poder validar isso? Será que ele está realmente gostando desse sistema? Será que a gente fala das múltiplas inteligências, né? Será que essa ferramenta faz com que prenda a atenção dele, dispare a atenção dele, ou é mais motivo para uma fuga de atenção? Ou seja, é bem complicado mesmo, é bem complexo, porque a gente não tem as variáveis, quando você está no presencial, para instigar, para chamar a atenção, para usar uma outra estratégia, principalmente da prática. A gente tem que transformar todas aquelas vontades de ensinar em algo que os alunos também tenham vontade de aprender. Eu trabalho muito a confecção dos recursos, né, em sala de aula. Eu dou aula de cartografia, principalmente voltado para a cartografia escolar, e os conteúdos que parecem tão complexos, a gente constrói os recursos para poder trabalhar alguns contextos. E é na prática, visualizando aquilo que a gente consegue compreender. Será que eu consigo? Eu estou com dificuldade. Eu, praticamente, no ensino remoto, eu preciso muito do estudante ter a iniciativa de levantar dali, de buscar, de confeccionar, porque na sala de aula você tem esse controle. Eu digo que na sala de aula você tem um ambiente controlado. No sistema remoto você não tem um ambiente controlado. Você depende de uma tecnologia, você depende da energia elétrica. Na aula passada de sexta-feira eu não consegui dar aula. Um vizinho bateu no poste, derrubou o poste, eu fiquei sem luz. E minha aula foi pro saco, ou seja, não consegui dar aula. Então você não tem um ambiente controlado. Quem controla o ambiente é outro, né? Se o Google falar assim, nós tivemos um ciclone aqui, que acabou com a energia de bairros inteiros. Não existe plano B numa hora dessa, né? O plano B é você esperar, né? É bem isso, bem nós temos um aspecto complementar a isso, né? João, volta um pouquinho naquela outra charge, a primeira, por favor, a primeira. Veja, antes nós tínhamos, né, os estudantes com muitas ferramentas, né, celular, tablet e tal, e realmente não se fazia uso adequado. Agora é o ano, né, em que nós temos estudantes realizando além, né, e aí essa crítica, o que o pai tinha no passado, a cabeça, né, beleza, que ajudava e muito mais do que tudo isso. Mas deixa eu só fazer a descrição, Thiago, para os nossos amigos aqui com baixa visão, certo? Tá? A gente está mostrando uma charge agora que tem um jovem estudante com uma mochila em cima de uma mesa e o pai dele, aparentemente, né, o pai dele sentado lendo um jornal. O estudante começa a refletir, ele diz, eu tenho notebook, tenho MP3, tenho pendrive, tenho iPad. Pai, o que vocês usavam na nossa escola? Aí o pai responde, a cabeça. E agora, João, como o aluno utilizar todas essas ferramentas junto com a cabeça? Né? E pegando um pouquinho do que a professora Rosami falou ali, do envolvimento dos alunos que nós temos ali no ensino médio, por exemplo, é muito mais hoje o envolvimento do aluno com a proposta de aula, né? Porque o professor não está presente para estar chamando, vem cá, ou sentando do lado, colocando a mão no ombro, dando aquela força, tal, envolvendo. É muito mais o envolvimento que ele tem. Diante, é claro, né? Já conversamos sobre essa seara das possibilidades que ele tem também. Mas, por outro lado, me surpreendeu porque eu tenho alguns alunos que na sala de aula, eles não se envolviam com a proposta da aula, e agora estão se envolvendo muito mais do que estavam em sala de aula, inclusive gerando ali boas construções como resultado, e nós conseguimos de alguma maneira constatar, é claro que a questão de quantificar não, mas quando esse aluno participa, quando esse aluno, né, está dentro da aula e dá a sua opinião, interage de alguma maneira, ele está demonstrando esse interesse. Me permite um comentário? Agora falando de novo sobre as múltiplas inteligências, como a professora falou um pouco mais cedo, eu estou falando isso à medida que eu penso, na minha percepção agora, parece que a pandemia ela obrigou a gente a utilizar essa ferramenta, e agora com o seu relato, me parece que é mais uma proposta de ensino para atender mais um tipo específico de inteligência, né? Que é aquele aluno que de repente não estava interessado lá na sala de aula, porque talvez o professor não consiga acompanhar mesmo a velocidade do pensamento dele.
mas ali contigo na internet, Exatamente. ele está assistindo tua aula, está procurando vídeo no YouTube, está procurando um artigo, fazendo outras conexões que a sala de aula talvez não permitisse ele fazer, por mais que ele quisesse ali dentro, né? E diante disso, João... Tudo. Você falou tudo. É a questão da reconfiguração do currículo. Né? Nós precisamos de um outro currículo para esse momento, porque o currículo que existia e ainda está prevalecendo ainda, de certa forma, em grande parte, ele não está atendendo mais um perfil de alunos que nós temos na nossa realidade. Então, você precisa também considerar as modificações do currículo. É o que a Beth Almeida vai chamar de um e-currículo. Nós precisamos agora de um olhar muito para esse novo currículo mais plástico, mais da vida, ou um e-currículo, porque esse aluno ele é capaz de muita coisa. Ele pode ser um protagonista, mas se nós repensarmos de certa forma também, né, aquilo que ele pode demonstrar e expressar no seu contexto, né, do dia a dia. E assim, só que nós não podemos colocar tudo no mesmo balaio, né? Generalizando. Sim. Olha, como muito se fazia, inclusive, até agora, 2019. Olha, passou a geração X, geração Y, agora todos gostam do meio digital e tal. E não, nós estamos vendo que não. Alguns, sim, estão atrelados aí muito facilmente à linguagem digital, estão curtindo, estão mais próximos, e outros mais afastados. Então, mesmo na geração, né, mais jovem, atual dos adolescentes, nós temos diferentes, não só pela condição de vida, pela realidade, mas aquela questão de maior afinidade ou não com as questões digitais, né? Tem aluno que vai preferir a sala de aula, o professor tá rindo ali junto, tá construindo conhecimento com os colegas, e tem aquele outro aluno que aí já está, né, nessa tendência digital, mas não significa que um seja mais avançado do que o outro. Uma coisa que a gente tem que observar é que a educação sempre foi muito aberta para as tecnologias. Haja vista quando se inventaram o giz. Né? Haja vistas quando não tinha caderno, tinham tabuletas que os alunos escreviam. Veio o que também? Veio o videocassete. Então, a educação sempre foi aberta ao uso das tecnologias, ela nunca fechou as portas, ela sempre potencializou o uso das ferramentas para a prática pedagógica. A única coisa é que essas práticas não sejam totalmente só para aquela tecnologia. A gente não pode esquecer da relação humana. A gente não pode esquecer da necessidade do relacionamento, da convivência, para poder viver em sociedade. Eu acho que eu não consigo ficar quieta nesse momento, até para chamar a atenção da valorização da tecnologia, que ela é uma ferramenta fantástica, tanto é que você trabalha filmes no seu conteúdo, você trabalha reportagens, você trabalha com tudo aquilo que a tecnologia leva para a vida, né? Mas a gente não pode esquecer de que é um processo educativo, não só para o trabalho, mas principalmente para a vida. E a gente falou da educação, né, da educação quilombola na terça-feira, com a professora Edmara, que ela é muito parecida com a educação indígena, que é uma educação de todos, para todos e para a vida, ou seja, a educação ela envolve a comunidade. A gente não pode transferir essa responsabilidade social para uma tecnologia, né? Isso é um cuidado que nós teremos que ter sempre para não haver essa mistura de responsabilidade. Eu chamo de responsabilidades. Gente, vamos mudando. A gente vai ser tão empolgante, né? Professora, me permita só um complemento à sua fala. Uma nova tecnologia não necessariamente anula ou suplanta uma antiga. Elas também convivem harmonicamente, né? O livro ele não deixou de existir quando inventaram os dispositivos digitais de leitura para o livro eletrônico, né? Eu conheço pessoas que não trocam por nada a compra de um livro físico em papel, que gostam do cheiro do papel, que gostam da prática do formato, da abertura. Então, isso tudo convive, é possível conviver harmonicamente, mas como foi mencionado, as múltiplas inteligências,
elas precisam ser consideradas na hora da formulação de uma proposta de ensino. Por quê? Porque ela vai contemplar as diferentes habilidades e capacidades, não é, e gostos que o nosso público, que o nosso estudante vai ter, né? E nós queremos um pintor, nós queremos um engenheiro, nós queremos um geógrafo, nós queremos um professor, nós queremos um médico. Que seria do mundo se todo mundo gostasse só do azul, né? A gente precisa dessa multiplicidade. A humanização da tecnologia, da educação, ela vai nos lembrar muito disso no dia a dia, né? Porque a Paula Sibilia, ela diz que a tecnologia ela tende a ser romantizada muitas vezes pela geração atual. Então, já entrando nessa questão da perspectiva mesmo, né? A romantização é isso, é achar que ela vai resolver tudo, e a charge anterior foi bem direto ao ponto, né? Ela não faz nada em si mesma, né? Você precisa o quê? Da mente pensante, você precisa do fator humano, que vai usar como uma ferramenta para pensar, para adquirir significado e sentido para as coisas. A gente tem alguns comentários bem interessantes aqui, falando do cansaço. Que legal. Né? Do cansaço que realmente os professores têm, claro, porque é o que o professor Malto colocou, o avião está voando e tem que trocar as asas. É lógico que a gente vai cansar, é lógico que a gente vai mexer com ferramentas que eu jamais pensei que eu ia virar youtuber. Estamos aí com mais de 1.000 inscritos no canal. E aproveite e assine o canal. Mas não é? Deixe o seu joinha. Deixe o seu joinha, seu like. Até o jargão você começou a aprender a usar. Quem me ensina é minha filha, né? O João aí. Então, realmente, ó, e a Mônica traz isso, né? O afeto, isso não tem máquina. Podem tentar, toda inteligência artificial que vier, mas o espírito humano, o sentimento humano não vai dar, gente. Não dá, né? E são situações muito complexas. O presencial, mas é a forma diferente. Vamos atuar, sim, com a tecnologia, mas de uma forma diferente, melhorando cada dia, né? É que nem o assessorista. Hoje você precisa de um assessorista? É uma questão social só, quando você tem alguém empregado, mas não é necessário, todo mundo sabe apertar um botão e subir para o elevador, né? Então são situações que a educação, ela sempre colocou, ela sempre trabalhou, mas ela sempre lembrou que a relação humana acima de tudo. Permite um comentário, professora, rapidinho. Uma das primeiras conversas que eu tive com o Alcides, professor Alcides, nosso diretor, uma das primeiras frases que ele falou para mim, isso me marcou bastante, isso. A gente até trouxe algumas vezes aqui, que não existe educação não existe aprendizado sem emoção, né? Então eu faço a pergunta aqui para os professores, como emocionar o aluno pela internet ali, enquanto a gente está fazendo o nosso ofício aqui de ensinar esse universo a se compreender? Beleza. Eu respondo, você responde. Vamos lá, eu começo, você termina, né? Vamos lá, é um baita de um desafio. Primeiro, assim, tem que resgatar aquilo que nós já tínhamos em sala de aula. Se o professor em sala de aula era meio carrancudo com seus alunos, era meio distante, vai ser ainda mais difícil trazer, né, os alunos, os estudantes ali, envolver e tal. E as estratégias, né, ali nós tivemos até o Reinaldo falando no início de estratégias e tal, nós temos que mexer com várias estratégias. Às vezes um quiz, às vezes, né, uma aula temática diferenciada. Então, por isso, e muitas vezes a sociedade em geral está pensando assim, o professor está mais tranquilo, está em casa, está de boa, né? Não precisa vir para... Que nada, né? Você que é professor, você que é da educação sabe, além de nos reinventarmos, nos readequando às tecnologias e testando, e cheio de reunião e virtual e tal, nós temos que... tínhamos um planejamento anterior e agora nós temos um outro planejamento para exatamente tentar atingir esse aluno e através dessa afetividade. Então, às vezes, né, algumas estratégias que nós utilizamos, uma conversa especial com esse aluno, né, a parte, talvez no WhatsApp, alguma coisa, já fizemos visitas
né, ali usando máscara e tal. O nosso tempo está um pouquinho apertado, mas eu tenho imagens ali das nossas visitas, tanto para o pessoal no estado quanto no particular. Vamos, mas assim, e algo que, já aproveitando a fala do Reinaldo também, e que gera uma outra live só como essa fala, a valorização, novamente, do professor. Uhum. Entender que, como a Mônica disse ali, o professor não é substituído, e se nós tivermos uma proposta de EAD a partir desse ano, estaremos corroborando lá com a proposta que alguns têm, né, do novo ensino médio, de tornar a distância em sua maior parte, mas não é isso que nós queremos, e nós sabemos, nada substitui o professor, né, e essa relação. Aí nós temos algumas imagens que foram passadas do nosso dia a dia, né? E eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente para o melhor entendimento dessas imagens, tá? Mas não sei se o professor Malton quer complementar essa parte, e aí nós já vamos, professor, dar um pulo para a geografia, tá? Eu só diria, Tiago, que se o professor não tem paixão pelo que ele faz, seja no presencial, seja no remoto, o aluno vai sentir. Uhum. Se você fala com alguém no telefone e a pessoa te atende sorrindo, você percebe. Uhum. Existe um estudo sobre isso. A atendente de telefone, a telefonista que atende o cliente de uma empresa sorrindo, o cliente percebe. Então, se o professor não tem paixão, ele não vai ter no remoto, ele não vai ter não é uma questão de culpabilizar o professor, obviamente que não, mas eu acho que responde um pouquinho ali a pergunta do João, no sentido assim, o professor que tem a paixão por ensinar, ele não precisa reinventar a roda. Com coisas muito simples, ele vai manter, né, esse aluno interessado naquilo que ele tem para dizer, porque ele vai transmitir da sua alma, daquilo que ele vive, daquilo que ele sabe, daquilo que ele ama e que ele gosta de fazer. Eu vi um professor essa semana, universitário, com um violão cantando uma musiquinha simples antes de começar a aula. A pergunta, era uma música sobre o tema, a área dele, a linguagem. Não, a música não tinha nada a ver com o assunto que ele ia falar, mas foi um quebra-gelo que introduziu humanização na aula. Uhum. O aluno assiste com mais prazer, né? Eu acho que é um pouco disso, sabe, João? Uhum. Uhum. Beleza, vamos lá, então. Nós não sabemos, né, professor Malton, quais são as perspectivas reais aí, né, no desenrolar aí do contexto pandêmico. Estamos no olhar, né, agora que o decreto que tínhamos em vigência veio ao seu término, dando a opção para a volta ou não. No contexto do Estado, continuaremos à distância, em algumas redes particulares também continuaremos à distância. Mas no ano que vem, eu creio, né, na volta, digamos, da normalidade das relações sociais, haverá uma pressão muito forte pelas organizações que utilizam aí, né, no viés capitalista a educação, para que nós tenhamos, olha, deu certo lá em 2020 de alguma maneira, então nós podemos ter a instituição aí de escolas de ensino médio à distância e isso tudo, então haverá uma pressão forte, né, e de acordo com alguns interesses aí que estão por trás, né? E agora? Gostei da fala aí do Klaus, né? Gostei da fala do Klaus aí. Belezura, é isso mesmo, professor Klaus. Show de bola. E completando a tua ideia, Tiago, nós não sabemos o que vem pela frente, porque é muito cedo ainda. Nós nem terminamos o ano letivo de 2020. Né? Nós vamos ficar anos fazendo pesquisa, colhendo resultados dessa experiência prolongada de 2020. Que dirá do que vem no futuro? O que nós sabemos é que precisa haver um interesse e um cuidado muito especial com a preservação da saúde desse profissional da educação. Tem que se cuidar da saúde, porque há um aumento considerável no volume de trabalho, não é? E essa exposição tão grande à tela que nós temos, ela também produz consequências, até mesmo na questão de saúde visual, cansa o olhar, né?
há que se tomar uma série de cuidados e preocupações com a saúde desse professor. Então, as perspectivas para esse futuro é um cuidado ainda redobrado com esse profissional da educação, porque, como você mesmo disse antes, Thiago, ele continua sendo insubstituível, né? E a tecnologia não resolve nada, ela antes de mais nada, o que resolve é a inteligência humana e a ação humana. Uhum. Bem lembrado, professor Malto, bem lembrado. Muito bem, então bora lá, vamos, né? Porque, como eu digo para os alunos, o tempo não para, a rotação é contínua. A geografia é presente na nossa vida. Beleza, galera, mas vamos até meia-noite, né? Todo mundo tem tempo aí. Bora lá, então. Como fazer aí, quais são as estratégias, alguns dos exemplos de estratégias que nós utilizamos e que alguns companheiros aí da área também estão utilizando, e nós vamos repartir aqui e trazer, e gostaria que você estivesse participando aí no chat, se tem outras ideias também, para nós fazermos aqui uma troca de experiências, talvez, e um ajudar o outro nessas ideias. Bora lá. Assim, temos, então, né, pode ir passando o contexto de diferentes realidades. Inegavelmente, nós temos aqueles que aqui já falamos, tem o acesso, tem as condições, tem o aparelho, ok? Sim. Nós temos aqueles que, por sua vez, não possuem as condições, e aí nós temos algumas estratégias alternativas. Nossa equipe da Escola do Estado, com a entrega das atividades impressas. Nós vimos no decorrer aí do ano que o aumento, a migração para as atividades impressas foi muito considerável. Nós tivemos muita gente perdendo o sinal de internet ou não tendo mais como pagar a internet, e era aquela coisa que o Malton já disse, só no celular, isso cansa, isso não é qualidade, né? Então, e aí a questão das atividades impressas é uma alternativa, mas já não acompanha aquilo que seria o ensino, né, à distância. Até no Estado, mesmo no meio virtual, nós não damos uma nomenclatura aí de ensino remoto, e sim atividades à distância, né? Porque o professor ele não tem ali a obrigação dessa rápida readequação, né, como no meio particular, assim, digamos, para estar ali sempre numa aula síncrona ou sempre em algumas atividades nesse sentido, né? E aí nós teremos, no término, alguns resultados. Aí nós participando, diante dessas realidades diferentes, da entrega e distribuição dos kits, que infelizmente na nossa grande Florianópolis não foi constante, mas houve, né, um aparato aí do Estado, os kits de alimentação, na visitação, no incentivo lá para a inscrição do Enem, né, visitando os alunos, deixando uma cartinha, um recadinho. Aí a minha esposa aprendendo, isso aqui é a nossa bancada da cozinha, e ela aprendeu que dava para riscar com um canetão aqui, né, os canetões que nós utilizamos, a bancada da cozinha, e aí, né, passou a gravar e ir atrás de equipamento, e o desafio dela é um pouco maior e admirável, que ela está com a alfabetização, né, ela dá aula para o primeiro ano dos menores, e assim, ela começou com alunos sem saber ler, né, adequadamente, escrever. Hoje ela está com quase 100% dos alunos, mesmo à distância, aqueles que estão acompanhando conseguiram, né, estar, mas muita dedicação envolvida, tanto das famílias quanto do lado do professorado. Aí nós temos, né, na escola lá do Estado, nosso professor Nivaldo, nossa diretora, também, mesmo sem a obrigação de, ter que gravar aula e tal, os professores, não, eu quero um pouco mais para os nossos alunos, vamos lá, vamos gravar tal, do jeito que vai dando aos pouquinhos, mas para oferecer um pouco além, né? Vemos aqui uma visita, a próxima, a chamada busca ativa. Aqueles alunos que não apareceram, que não estão fazendo atividade, fazer o quê? E aí nós fomos conhecer a realidade desses alunos. E num bairro, por exemplo, onde nós temos ali casas com boa estrutura, enfim, pessoas com uma qualidade de vida relativamente boa,
depois ali de um rio, atrás de umas árvores, nós já encontramos a outra realidade da desigualdade, né, que é o câncer do Brasil aí. E visitando essas casas, inclusive nessa comunidade, para entrar eu tive que entrar sem máscara, por exemplo. Né, estou confessando algo aqui. Eu não podia entrar. E aí? Entro, não entro, visito, não visito. E aí nós conhecemos alguns alunos que ainda moram em casa que não tem piso, não tem o chão batido, um pouquinho dali em cima do rio, e às vezes é distante da nossa mente. E agora, como que esse aluno ele estará participando? Né? Ele estará envolvido? Não, esse de fato está à margem. Até mesmo pelas atividades impressas, que ele não vai ter, não tem em casa alguém com a estrutura para, né, ali estar acompanhando. Então, com isso, nós temos um déficit gerado no término. Pode voltar, aqueles que têm acesso, né, daqueles que têm uma dificuldade imensa em decorrência das desigualdades sociais eminentes no Brasil, mas nós temos um terceiro perfil. Aquele que tem acesso, mas não quer fazer, não está nem aí. Como muitas vezes nós tínhamos em sala de aula. Aluno que estava lá na sala de aula, mas não se envolve. E o mesmo aluno não tem se envolvido também. Tá? Então nós temos 3 perfis aí, ou 4, né? Aquele que sumiu realmente, aquele que tem dificuldades financeiras, mas está tentando de tudo, aquele que tem condições e que acompanha, e esse que está acompanhando né, vai ter um conhecimento no término num arcabouço maior do que os outros. E esse déficit, esse que fica para trás, o que fazer? Os meus alunos do terceirão, por exemplo, eu não tenho como correr atrás e recuperar. O conteúdo que eu trabalho no segundo ano do ensino médio é um conteúdo diferente do terceirão, e se eu trabalhar os 2 conteúdos juntos, o déficit vai continuar. Né? Então, é uma outra questão para o nosso... Ou esse déficit vai permanecer, né, com os alunos. Tá? E aí, nós temos a geografia nesse contexto. Para bem aproveitar diante da crise que temos. A crise revela, alguém já disse, quem nós somos, e, né, o nosso campo do saber nesse sentido é bem utilizado ou não, e que seja você, professor de geografia, sempre traga, né? Nós aprendemos, nós conversamos o local para o global para o local, e dentro da realidade do teu alunato, né? E assim nós temos aqui alguns exemplos, né? Eu começo, então, falando um pouquinho da experiência do Estado. Tá? No nosso colégio ali, o Maria do Carmo, aqui algumas das atividades impressas, professora Gisele, professora Márcia, que nos acompanha também, sempre com alguns textos tentando explicar, né, da maneira mais resumida, mas de uma forma bem clara, como se a professora estivesse próxima. Aqui, tratando dos tigres asiáticos, tratando da questão do sensoriamento, e os alunos que têm o acesso ao meio virtual no estado, né, de Santa Catarina, foi utilizado como plataforma o Google Classroom, ou Google Sala de Aula. Né? É uma plataforma que foi por uma parceria gratuita, enfim, e os alunos eles têm acesso através da matrícula, e aí, professora Márcia, aqui, nossa parceira, ela compartilhou comigo alguns trabalhos. Eu gostaria de compartilhar com vocês que nos acompanham. Por exemplo, dentro do Google, você sabe que existe as funções ali de documentos compartilhados. E apresentações ali, por exemplo, né, apresentações de slides compartilhadas. E pode ir passando agora, João, tá? Aqui foi a ideia de se trabalhar as regiões metropolitanas do Brasil, suas características, e ela fez isso com a turma do terceiro ano, uma turma onde a maior parte tem acesso, e aí nós temos alguns dos resultados desses trabalhos que foram gerados, onde a turma interagiu dentro do ambiente virtual do Google Sala de Aula. Aqui uma outra produção já do sexto ano, trabalhando essa questão, né, de clima ou tempo meteorológico, e a professora trouxe aí uma provocação para gerar uma charge, bater foto, postar, né, e os alunos gostaram bastante. Temos uma outra atividade
que era a produção de poesias relacionadas à geografia, né, a partir da paisagem que se observa da janela da sua casa. Aí, por exemplo, a Marcela, nossa aluna, falando ali natureza, quando vou para fora, sinto o cheiro do ar puro, penso nas belas flores e aves que vejo todo dia. Quando ouço o canto das aves, conforta meu coração, pois parece um canto de tranquilidade. Da minha janela, vejo belas árvores e aves, complementadas pelo pôr do sol, que abraça com ternura, é a vista mais bela que já vi. Todo dia tem uma história nova em frente à minha janela. Olha que legal. A aluna do 9º ano produzindo, interagindo com o incentivo da prof. E aí nós temos o retorno da prof ali, né? Pode ir passando, né? Essa interação não é possível sempre interagir com todos os alunos, né? Afinal de contas, tem professores que têm 200, 300, 400, 500 alunos. E aí a cada atividade interagir, mas show de bola a professora Márcia ali interagindo, dando, isso incentiva os alunos também, é uma forma de incentivo. Um outro exemplo, né, nós temos mais um poema aqui sobre a quarentena. Quando acordo, a cada manhã abro a janela do meu quarto, olhando para fora e vendo as modificações que o mundo ocorreu nesse momento, vendo tantas dores, lamentos e sofrimentos à cor de luto, pensando como chegamos ao ponto de não poder sair de casa, acabo me dizendo, será que isso irá mudar? Dói de ver e nada poder fazer. Solução é esperar. Esperar para que possamos ver tudo com a cor da paz de novo. Nosso aluno João aí produzindo aí, também. João! Ó, xará! Beleza. E a prof. Márcia, né, comentando novamente, ali dando a devolutiva. Então, envolvê-los dessa maneira, né? Não somente uma atividade, é prova, vale nota. Sim, veja, através envolvendo uma habilidade diferenciada na produção, que talvez até possa se levar para a interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade com a literatura, com o ensino da língua, fazer um trabalho conjunto. Tá? Aqui alguns dos exemplos que nós tivemos lá na Escola do Estado, e para muitos que, infelizmente, colocam, né, na concepção, às vezes, não tem professor de qualidade, ou os alunos são os malos, ou isso. Não, isso não é assim. Tá? Então, é uma desmistificação que, às vezes, temos que levar para a sociedade também. No Estado, nós temos muito bons alunos, muito bons professores. É claro que, né, tem todo o entrave de estrutura, tem todo o entrave de alguns alunos que vêm com problemas de casa, né, tem a desvalorização dos professores, tem professores que realmente, né, não estão tão empenhados. E aqui eu trago, dentro, né, da minha experiência nesse ano enquanto professor de geografia, dentro da sala de aula. Pode voltar um pouquinho, João? Pode, isso, volta mais um pouquinho. Mais um. Mais um. Isso. Aí nós... Isso, beleza. Partimos para as estratégias. Não tem como você ter uma aula de mínima qualidade, e ainda mais como temos, sem ter o planejamento, né? A base da didática, da docência. Então, planejamento, colocar no papel, entrar junto com o coordenador, conversar, pedir o apoio, isso tudo. Beleza. Aqui algumas ferramentas que nós dispomos, como, né, uma plataforma específica onde o aluno ele acessa e cada aula tem a sua trilha de aprendizagem. Nós trabalhamos uma aula de atividade e outra aula é assíncrona. A plataforma que utilizamos para a aula síncrona é o Zoom, né, que deu menos problema para nós. E aí, assim, ele acessa todos os dias, a aula está postada aqui e vê o que ele tem para aquele dia em geografia, né? E nós temos o horário para estar junto com o aluno. Nesta aula, né, aquela aula que todos sabem, janelinha e tal, e aí cada um fala a história, começa ali com uma imagem, um filmezinho passando, uma musiquinha, e aí galera, vamos nessa, bom dia e tal, e assim vai, e se constrói, coloca um slide, né, aquele slide bem preparado. Todos os slides eu só dei uma adaptada, que eram os slides que eu utilizei na sala. Sim. E aí tem a interação, tem o espaço para eles conversarem e o tempo passa bem rapidinho. Depois, algumas, né, questões. Recentemente, nós trouxemos essa aí que foi a hashtag que entrou aí nos tops no Brasil,
e na América do Sul. Por que chora Elon Musk, né, com as eleições? Ele queria morar na Bolívia, não queria, o que tem a ver? E aí nós entramos nessa questão, né, chegando lá depois a exploração do lítio, né, tudo isso, e a nova configuração com as eleições aí na Bolívia. Veja, criamos aí o canal Geoterapia, professor Felipe, parceiro, está aí junto conosco também, onde postamos sempre os vídeos complementares das aulas. E aí, toda aquela questão que a professora Rosemi falou, ser youtuber, aprender e tal, e gravar, e aquele medo de estar aqui exposto, isso que nós estamos fazendo fica como documento para daqui 20, 30 e tal, e daí alguém vai falar, né, aquele professor meio louco, a professora, tal, o João da Barba, não sei o que. Ó, e aí, né, tá aí o Geoterapia, né, também. O Diogo Almeida fala bastante, né? O Diogo Almeida usa muito como pano de fundo aí, esse cenário todo, né? Sim, bem lembrado. E trazendo uma pitada de humor aí, né? E aí nós, no canal, a sacada é postar nossos vídeos dos professores e vídeos dos alunos, né? Alguns vídeos eles foram convidados a estar aqui produzindo, como aqui o setor primário em Santa Catarina, né, o extrativismo na região sul, a hidrografia da região sul, e assim por diante, seguindo o conteúdo e jogando um pouquinho a responsabilidade para os alunos. Eles gostam de produzir e participar também. A gente vai selecionando, ajudando e vamos postando no canal também esses vídeos. Depois, nós vamos aí uma proposta, né? Inclusive o professor Felipe fez algo semelhante, só que numa página do Instagram, né? Falando ali no 7º ano, pedindo para eles realizarem um esquema de turismo no Brasil, e eu trouxe aqui para o 1º ano do ensino médio a proposta de realizarem um blog. Temos vários blogs e muito legais, com 4 posts aqui sobre a questão da urbanização da Grande Florianópolis. Estávamos falando sobre o processo de urbanização, e aí nós fomos para a geração desse blog, e a ideia é que esse blog ele permaneça entre o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Ano que vem, nós vamos revisitar o blog com outro trabalho. No 3º ano, revisitamos o blog com outro trabalho, e ele fica aí com um portfólio, assim, digamos, né, do seu ensino médio na geografia, e né, pedimos para a família comentar, para estar participando. Inclusive, teve uma entrevista com o imigrante, para o imigrante, que eles identificaram estar ali interagindo também, falando das dificuldades encontradas aqui na Grande Florianópolis, por que escolheu a Grande Florianópolis. Então, se torna bem abrangente assim também. Outra ferramenta, a partir da ferramenta do Google, ali, dos documentos compartilhados, é a elaboração do texto, né, compartilhado. Então, o tema aqui que nós colocamos, estávamos falando sobre a questão China. E aí, China, um paradoxo? Eu coloquei esse título, e todo o desenvolvimento foi por parte dos alunos, né, com as contribuições deles aqui, e aí vários temas relacionados a essa questão geopolítica mundial para os alunos estarem ali trabalhando. Crítico, né? E tendo, né, no término, que colocar ali o seu posicionamento, né, também. Veja, aí um trabalho mais recente que nós sacamos e caiu a ficha, trabalhar com o Google Maps, né? Sabemos, conhecemos, está no nosso dia a dia, a geografia nas nossas mãos, e aí por que não levar esses estudantes a realizarem as avaliações, mas colocando uma pitada de geografia nessas avaliações? Onde, né, em relação à localização, ou seja, indo lá para os princípios da geografia, extensão, analogia, atividade, conexidade e assim por diante, né? Eu desafiei eles, através dos princípios da geografia, a realizarem ali as descrições. Nós selecionamos 5 locais diferenciados para cada estudante, e aí ele está realizando, nessa semana eles estão finalizando, então se familiarizando mais com essa linguagem geográfica e cartográfica, e também colocando ali o seu senso crítico. Pode passando aí, João, tranquilo? Me permite a leitura só de um desses pontos aqui dos seus alunos, do tranquilo. Davi, que eu achei muito interessante. Isso é uma coisa que
Quem atravessa a ponte todos os dias de Florianópolis ali, faz esse processo, né, do continente para a ilha, vai entender aqui o que o Davi quis dizer. Ele diz, né, então ele faz a avaliação ali do local, né, é o Ticem, o terminal central aqui de Florianópolis, de ônibus, né, e ele diz, estação de tratamento de esgoto localizada próxima ao Ticem, que é esse terminal, é utilizada para o tratamento de esgoto. Tem peculiares defeitos, como o descuido com o odor emitido. É importantíssimo para qualquer cidade, assim como a nossa. Abre aspas, avaliação orientada como trabalho de geografia. Primeiro ano do ensino médio, Colégio Adventista de Florianópolis. Muito bacana. Então, e eles gostaram de um jeito assim que me surpreendeu. E assim, poxa, professor, que legal trabalhar, que eles já utilizam o Google Maps na maior parte aí dos casos, né? E acharam bem legal. A ideia era utilizar o programa ali do Local Guides, né? Não sei se do conhecimento, mas aí tinha que colocar ali uma declaração de maioridade, que no Local Guides nós teríamos como realizar grupos para fazer uma excursão virtual e colocar desafios para esses alunos, né, que seria bem bacana também. Aí temos outras avaliações, avaliações mais detalhadas, inclusive tenho recebido, né, outras avaliações aí, tem bastante coisa para ler, mas nós ficamos felizes pelo retorno do aluno nesse sentido, né, e ao saber ali, se eu for aqui copiar, colar no Google, essa avaliação eu não tenho ali um Ctrl+C, Ctrl+V, como em algumas situações se faz. Né? Então, assim, esse era o desafio e deles levarem a sério mesmo a questão. Né? Eu tive numa troca de ideias ali junto com o professor Klaus, que ali está conosco também, ele falando assim, olha, é muito importante também nós não só tocarmos a proposta, mas estarmos consultando os alunos sobre o andamento dessas propostas de aula, né? Consultando os estudantes. E ele disse que ali no Ensino Fundamental 2, isso foi muito importante, porque às vezes ele estava indo muito além e os meninos, as crianças não estavam acompanhando, né? Então, tem o seu tempo e tem que ter a contribuição deles também na sugestão, e é uma forma de amadurecimento, creio eu, e dessa formação integral que tanto se busca, né? O estudante poder participar da concepção da aula nesse sentido também. Aí estão algumas das possibilidades e de trabalhos um pouquinho diferenciados, né, para sair dessa questão. Conteúdo, prova, conteúdo, prova, conteúdo, prova. Né? E por que uma avaliação dessa, por exemplo, não pode ter o mesmo peso que uma prova? Por que um blog produzido, né, ou um texto colaborativo, então é preciso nós também visualizarmos de maneira um pouquinho diferente, né? Isso, os paradigmas da avaliação. Porque nós aprendemos dessa maneira, ou fomos avaliados dessa maneira, conteúdo, prova, conteúdo, prova, conteúdo, prova. Né? Não é aquela educação que talvez Freire iria falar bancária ou tradicional. Né? E aí nós trazermos um pouquinho dessas possibilidades do uso daquilo que está no nosso dia a dia como forma de envolvimento e avaliação também. Beleza? E aí, já finalizando, a gente teve o desafio, e aí se tem aplicativos, criar avatar, criar, né, eu, professor Malton, aquelas fotos estilizadas. Até o meu aí, apareceu o meu aí. Tá aí também, construir infográficos para jogar como base de aula, então são são grandes desafios, né, mas aí estão e se concretizaram, né, e estamos juntos nesse barco. Eu costumo dizer que não estamos no mesmo barco, nós estamos cada um no seu barco, mas no mesmo mar, na realidade. Exatamente. Né? E o último toquezinho aí, nosso grande pai Milton, né, que disse, e acho legal essa frase, o geógrafo é, antes de tudo, um filósofo. Né? Os pensadores e os filósofos são otimistas, porque diante deles está a infinidade.
a infinidade das possibilidades, das análises, diante da paixão, diante da compreensão de mundo, da vivência que nós temos, das trocas, né? E colocando, sobretudo, a humildade na construção do conhecimento. É isso aí, galera. Muito bom. Muito bom. Meu fone. Muito bacana, gente. Trouxeram duas realidades. A realidade de quem tem acesso à tecnologia e quem não tem. Sabemos que essa realidade existe, sabemos que as dificuldades também da docência nesses momentos também é difícil, mas não é impossível, né? E para isso demonstrou aqui com a presença do Malto, com a questão da coordenação, com a gestão, como é possível encontrar caminhos, né? E com os próprios famílias, né? Com a comunidade, encontrar esses caminhos para poder a gente chegar no final, que é a educação de uma sociedade. E para finalizar, eu sempre peço uma mensagem que o palestrante, que todos estão aqui, deixem. Qual a mensagem que vocês deixam para a gente poder deixar materializado aqui nessa live e daqui a 20 anos a gente abrir, olha só. Malto, começando contigo. Depois eu te boto na coxinha, mas não vai embora, tá? Como mensagem, eu vou deixar de que ensinar é um ato interacional humano. É por isso que ele é apaixonante. Porque nós nos fazemos como seres humanos na interação. Né? Nós somos seres sociais. Perfeito. Olha que delícia. A intenção nossa é de fazer um livro, né, de todas as lives por mês, né? Então a intenção agora é organizar e até para vocês fazerem um artigo, um capítulo de livro de cada live, né? E essas mensagens com certeza serão as páginas, né? Olha só que interessante. Que honra. Malto, muito obrigada por você participar. Muito obrigada mesmo. Espero te conhecer pessoalmente, presencialmente, né? Conhecer onde você atua no Colégio Adventista. Você também lá no Labitat, vai ser uma honra. E muito obrigado por você ter aceito fazer parte aqui do nosso grupo, tá bom? Muito obrigado. Um beijo grande. Vou te botar na coxinha, mas não vai embora não, hein? Um beijo, querido. E você, professor Tiago? Me fale uma mensagem, querido. Sabemos que com a geografia, 2 palavras eu costumo conversar com a gurizada que não podemos utilizar. Sempre e nunca. Não podemos utilizar na geografia. Né? Então, mas eu desejo colocar aqui entre aspas aqui, vamos lá, mais uma exceção, que sempre o amor pela geografia, e essa é uma exceção real, o amor pela docência acompanha todos que aqui estão conosco. Que você possa ter essa paixão e, como a gente brincou lá na frente, lá no início, a geografia é o amor, sem dúvidas, e somos apaixonados aí, né, pela área do conhecimento em que nós estamos. E que quando nós pensamos e assim agimos, nós vamos refletir para os estudantes que conosco estão, né, que se apaixonem também e que, acima de tudo, né, tenham um senso aí pensante, transformante do espaço geográfico onde estão inseridos como, de fato, protagonistas. Valeu. Tiago, meu querido, muito obrigada. A honra ter você como professor, foi estudante da nossa graduação e hoje fazendo esse trabalho lindíssimo. É um orgulho de que é professor. E quando você vê os seus alunos também, quando passam no vestibular, quando já estão na universidade, né? E aí te chamou, oi, professor, aqueles meninos enormes, aquelas meninas enormes. Passando lá, né? Do outro lado da rua, vem correndo, pá, tira todo mundo da frente, vem dar aquele abraço, daí começa, quem me ajuda, quem? Aí você lembra assim, aí quase chora junto e tal, então não tem salário que pague isso. Não, isso não tem. Isso é o melhor presente que a gente ganha. É o melhor presente. Meu amor, muito obrigada. Vou te botar na coxinha, mas também não vai embora, hein? E aí, querido João? Sensacional, né? Que gente divertida esses dois aí, hein? Meu Deus, muito legal. Por favor. Não, e a possibilidade de estar aqui no chat, vários ex-estudantes que são queridos, que fizeram parte da nossa graduação, estão atuando como professores, os outros professores estão sempre comigo, Mauro. Oi, Mauro, beijo grande. Estão aqui conosco, o Marcelino, a Lu,
Mônica, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, né, João? E Muito hoje, qual é a tua bacana. mensagem? O Vareta já está aqui querendo colo, querendo dormir, né? Você viu que o Vareta pulou no meu colo? Tava observando, ele tem hora, né? Você falou que já passou do tempo, mamãe, quero dormir. Ainda tem um pequeno aqui, né? Mais outro. Bonitinho. Né, meu filho? Agradecer demais aí quem está acompanhando a gente até agora. Muito obrigado pelo interesse na construção do conhecimento, né? Isso que a gente traz toda semana aqui. Eu acho que a mensagem dos dois professores, né? Eles trouxeram duas realidades muito distintas, não é um pouco, não. Muito distintas, que com essa pandemia agora, com a necessidade da gente utilizar essa tecnologia no nosso dia a dia, está aumentando cada vez mais, né, esse abismo entre essas duas realidades. Ou mais, né? Não são só duas, mas milhares de realidades que a gente está vivendo agora. Eu acho que a missão, né, ou a mensagem que a gente tira de hoje é refletir, então, além dessas estratégias, das propostas, né, que os professores trouxeram aqui para a gente, pensar outras alternativas, porque vai acabar. A pandemia uma hora vai acabar. E aquele método de ensino que a gente já vinha fazendo há muito tempo, ele vai enfrentar essa nova metodologia que está entrando agora, né? Que também não é tão nova assim, né? Mas que está disputando esse espaço de ensino. Então, ter uma sensibilidade para perceber essas diferentes realidades e perceber, então, as múltiplas inteligências que existem aí na sala de aula para a gente utilizar isso que a gente está aprendendo agora também no futuro. E a gente também está falando de não só essa questão da tecnologia para quem enxerga, quem escuta. A gente tem que também falar para as pessoas que não enxergam, que não escutam, tem outras que possuem as deficiências e que a tecnologia não dá conta. A questão tátil, por exemplo. Se eu tenho um aluno surdo cego, eu tenho que ter o tátil. Né? Eu tenho que ter o tátil. Então, aonde a tecnologia vai me ajudar? Por enquanto, não tem. Tem tecnologia 3D? Tem várias ferramentas. Quem tem acesso, né? Mas quem tem acesso? Né? A gente tem que pensar nessas outras formas de inclusão, porque essa pandemia trouxe para mostrar esse abismo? Mostrou. Mas a gente vai ter que repensar e usar ela a nosso favor sempre. Usar a educação para criar pontes ali, encurtar os abismos, né, professor? Criar pontes, bem isso. E eu vou fechar então, pro pessoal de casa aí, eu mando um beijão, um grande abraço. Não esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal, curte as redes sociais, Instagram, Facebook. E esse também confere pequeno, a outra lista, né? Os outros vídeos que a gente tem. Esse é o outro pequeno que está fazendo parte das lives também. Enquanto eu estou aqui trabalhando, ele está aqui fazendo bagunça. Roendo teu pé, né? Esse é o Stitch, eu chamo de Titi. Então tá aqui fazendo parte, mandando um beijo. Vamos fechar juntos, João? Vamos? Vamos, professora. Vamos fechar. Gente, boa noite, um beijo, um amor. Amor Tchau. Acima de tudo, né? E aí, a gente se vê. Papai, temos final? Cadê o final? Tem abertura? Então vamos lá. Abertura não, fechamento. Tchau, beijo, gente. Fiquem com Deus.